Acho que é aqui, né? Tranquilo, pessoal? Legal. Tranquilo. Meu nome é Adilson, falar de novo aí. Eu tô limpo há 31 anos, 9 meses já. 9 meses e alguns dias. No dia 5 de julho agora, próximo, faço 32 anos, se eu estiver vivo, né? Bem provável que eu esteja vivo. Eu também consegui me abster da nicotina no dia 2 de abril de 99. Já são também quase 20 anos sem nicotina. Legal. A programação não fala nada sobre cigarro, né? Mas às vezes é legal você comentar porque pode ser um incentivo para quem quer parar. Muitos adictos, infelizmente, param de beber, de usar droga, mas morrem com cigarro ali, muito cigarro e acaba contraindo uma doença terminal aí, né? Não precisa nem dar detalhe disso. Bom, o assunto é no passo. Convidado aí pelo companheiro André aí, né? Vai falar para vocês sobre o programa de 12 passos, né? Mais diretamente ao 9º passo. Então a gente vai tentar desenvolver uma ideia do que é, né? Fazer reparações diretas e tal. Eu, desde quando eu parei de usar, eu tenho trabalhado muito o meu emocional. Porque na época, o que eu pensava? Eu pensava que se eu ficasse limpo, estava tudo certo, estava zerado. Né? Depois eu fui entendendo que o meu comportamento, às vezes, ele é muito mais destrutivo quando eu estou sem usar do que quando eu estou usando. Porque quando eu estou usando, eu me isolo num canto qualquer, né? A maioria de nós é assim, né? A gente se isola, vai para um buraco, uma construção abandonada, um boteco, né? E ali fica quietinho, usa, né? Quase não vê ninguém, quase não fala com ninguém, nem faz muita questão de falar, né, cara? E né, não apronta tanta coisa, até porque a sociedade não deixa, ninguém deixa. Fala, não, nem fala com ele, deu, ó, se aparecer aqui nós interna, então, quer dizer, o cara usando, às vezes, ele é menos perigoso do que sem usar. Quando ele usa, ele tem talão de cheque, ele tem cartão de crédito, ele tem emprego. Então ele pode arrebentar com a vida de muito mais gente. Inclusive filhos, mulher e tudo mais. E isso acontece, infelizmente. E tem acontecido demais no nosso irmandade. Companheiros aí com anos limpo aí, sendo presos por causa de Lei Maria da Penha, por causa de pensão alimentícia. Tem companheiros que abre uma clínica, começa a bater em adicto. Então você vê cada absurdo e fala, caramba, mas o cara tá limpo e ele é muito mais perigoso limpo do que usando. Né? Então falando de uma forma geral. Né? Agora falando bem de mim mesmo, quando eu parei de usar, eu não tinha uma bicicleta. E eu não tinha carta, não tinha nada. Então deu tudo certo. Que se eu tivesse na ativa, com carta, com carro, poderia ter feito muita besteira. Mas eu não tinha nada. Eu fui tirar uma carteira de motorista, eu já devia estar limpo aí 1 ano e meio por aí. Aí uma motinha, um carro, coisa e tal, pá. Nunca aconteceu nada grave comigo. Um capote de vez em quando. Quinta-feira agora, o cara não toma uma estradinha de terra aí, moto entrou forte num buraco lá e me jogou fora. Tava até com saudade de cair, rapaz. Fazia tempo que eu não tomava um capote. Aí eu não tinha como ferir as pessoas porque eu não tinha nada. Né? Então quando minha mãe falava isso, quando você estava bêbado, quando você estava usado, você era mais digno de pena do que de raiva. As pessoas não tinham raiva de você, elas tinham pena de você. Elas vinham aqui, pegavam o seu nome, levavam para a igreja, colocavam no grupo de oração. De vez em quando vinha uma mulher, pegava uma peça de roupa sua, levava lá para benzer. Não era uma pessoa que dava ódio, que dava rancor. Era uma pessoa que os outros tinham piedade de mim. Porque eu virei um cara que cheguei no último estágio que é o alcoolismo, né? O cara começa usando umas droguinhas cara, depois vai caindo. A hora que vê, ele tá dividindo cachaça com mendigo, né? Eu cheguei a fazer isso. Brigar com morador de rua para tomar uma, né? Rachar, fazer inteira, né? Aí quando eu cheguei nesse ponto, eu era muito mais digno de pena, de piedade, do que de raiva de jeito. O Cazuza, numa das letras dele, ele fala isso aí. Ele fala assim, né?
porque eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. O adicto, ele precisa da caridade de quem detesta ele. Às vezes, quando ele vai ser internado, ele precisa... A família precisa correr atrás daquele tio que não gosta dele para pagar a internação. Ou precisa fazer uma vaquinha, arrecadar um fundo, lá uma verba, o pessoal da igreja que ele lesou, que ele roubou, que ele mentiu, que ele manipulou. Então você às vezes é ser ajudado pela caridade de quem não gosta de você, de quem te detesta. Até ex-mulher ajuda adicto, cara. Certo? Porque o cara fica numa situação tão lastimável que dá pena de ver. Existe gente que faz campanha, fala, não, para ajudar fulano e tal, né? Vira uma coisa assim de muita piedade, infelizmente, né? Morador de rua, cadeia, instituição, né? Aquelas coisas deprimentes, né? Aí alguém vai lá, quebra a perna do cara, aí o cara fica manco, aí depois quebra o dente da frente, fica banguela, é uma coisa horrível, cara. Horrível o ponto que chega. Bom, você já sabe disso. Aí esse cara, de repente, ele recebe a chance de se recuperar. Aí ele vai para uma instituição, muitas vezes ele vira um monitor e começa a gritar com os outros, cara. Em vez de ele usar aquilo para ser agradecido, ele usa para machucar as pessoas. Então eu sou um cara que eu penso o seguinte, né? Se for para mim parar de usar para atrasar os outros, cara, é melhor usar. Eu estava conversando com o Luiz outro dia, que é meu afilhado, ele esteve aqui comigo esses dias não, ano passado, né? Num evento aqui em Avaré. E no caminho, né, viemos com o carro dele, eu comentei, lembra do fulano? O cara não apareceu no NA mais, ele olhou pra mim e falou, graças a Deus, isso. Graças a Deus que esse cara não vai mais no NA, ele ia lá pra contar história, pra arrumar interno pra instituição dele, pra manipular, sabe? Ele não era um cara bem intencionado. Então, às vezes a pessoa, ela para de usar e prejudica até Narcóticos Anônimos. Lá em Americana nós tivemos um caso de um cara que ele aparecia mais ou menos na hora da 7ª tradição, e tinha um senhor lá que era o tesoureiro, e o senhor tinha um problema na perna e tal, um cara que tinha dificuldade às vezes de se locomover, e era o tesoureiro do nosso grupo lá. E ele ficava esperando o cara dar uma marcada para ele roubar o dinheiro da 7ª para ir usar. E foi várias vezes que ele fez isso. Até que os caras arrumaram um cofre, um cadeado e aquele envelope de banco lacrado, com valor por fora, tudo para o cara não roubar. Porque o cara ia lá no horário da 7ª, tomava um café, ficava de espreita, bobeou, ele catava o dinheiro. Todo mundo já sabia, e mesmo assim o cara era rato, o cara era ligeiro. Ele ia lá e catava o dinheiro. Caramba, né, bicho? Por que o cara fica limpo para fazer isso, né? A programação sugere o seguinte, que você pratica um programa, porque seu problema não é droga, seu problema é você mesmo. É o seu comportamento, seu caráter, seu jeito de pensar, sua alma vazia, seu egocentrismo, seus ressentimentos, suas tristezas, suas angústias, a sua solidão, né? A gente vai se relacionar, o adicto não casa, ele arruma um refém, certo? Ele é um cara difícil de lidar, né? Ele tem uma dificuldade, né, de se relacionar de igual para igual com as pessoas, né? Então é nesse ponto aí que entra, então, as reparações. Eu acho que reparação não está nem no futuro, nem no passado, está no presente. Se você pegar a palavrinha e cortar ela, reparar a ação. Não é aquilo que você fez, nem aquilo que você vai fazer, é aquilo que você está fazendo. Porque não dá para consertar nem passado, nem futuro. A única coisa que dá para consertar é realmente o que você está fazendo, o presente, né? E aí eu comecei a prestar atenção nisso, né? Eu coloquei minha família para passar um pouco de aperto. Eu já devia estar com uns 12 anos limpo. Meu filho que está aí hoje, vocês viram aí um rapaz compridão aí, foi dar um rolê na praça, aí não é muito, já teve em NA, mas não se identifica muito, está usando e tal. Hoje eu trouxe ele para ficar comigo, eu gosto dele perto de mim, sabe? E eu me sinto mais seguro quando ele está perto de mim. Ele se envolveu numa briga de bar no final do ano, quebraram o maxilar dele, de fazer cirurgia. É um cara que se deixar sozinho é meio complicado, sabe? Ele faz umas... Bom, vocês já sabem tudo isso.
Eu, com 12 anos limpo, eu fiz meus filhos passar necessidade. Tava 12 anos limpo. Me deram um cartão de crédito, um talão de cheque, eu meti o louco. Chegou uma hora, não tinha nem pra comprar comida, cara. Porque é o seguinte, cheque para 30, 60 e 90, parcela no cartão. Não comprei droga. Comprei roupa, comprei um monte de coisa até útil, mas só que de maneira errada, em hora errada, sem poder. A hora que eu vi meu nome foi pro Serasa, né? E eu não tinha condição, eu era autônomo. Eu não tinha, se eu não tivesse o dinheiro para comprar, eu não comprava nada. Eu não tinha mais crédito, né? Aí tinha que pedir dinheiro emprestado para sogro, pedir dinheiro emprestado para cunhado, pedir dinheiro emprestado para mãe. Filho indo estudar com o tênis furado, dia de chuva, molhando a ponta da meia, do dedo. Olhei para aquilo e falei, caramba, né? Além de eu não conseguir me acertar minha vida, eu ainda estou prejudicando meus filhos criança. Meu filho com 7 anos, indo no segundo ano de escola. Um dia eu olhei lá, o tênis de futsal dele de ir na escola estava furado na ponta, entrando água por baixo. Dia de frio, dia de chuvisqueiro. Falei, caramba, né? Eu continuo prejudicando as pessoas por causa dos meus excessos. Alguns de nós, eu me enquadro nisso, sou muito vagabundo, cara. O cara para de usar, vai ter que sustentar ele. Não é capaz de sustentar. Eu mesmo gostava, pô. Cama depois do almoço? Nossa, rapaz. Né? Edredom assassino. Nossa. Né? Trabalhar até meio-dia só. Depois vai em casa almoçar, dá uma enrolada lá e tal. Vagabundo, rapaz. Mas boa parte de nós é vagabundo. Né? Aquele de agarrar o trampo mesmo, falar, não, dá 7 a 5. Pá. Depois que eu fiquei limpo, poucas vezes eu tive trabalho convencional. 7 a 5, 8 a 6, sabe? Era tudo meio por conta. Entre as 10, sai às 4. Hoje vai de manhã, amanhã não vai. Então, quer dizer, essa batida aí era a batida de quem, apesar de não estar usando, tinha comportamentos que prejudicavam os outros. Né? Eu fui entendendo isso praticando o programa, conversando com o padrinho e tal, e fui entendendo. O padrinho dá no meio, né? Tem padrinho que quebra a gente, né? Um padrinho meu, com 8 anos limpo, ele falou pra mim, olha, você tem uma história dentro da programação, você já prestou serviço na Irmandade, mas você é um mau exemplo. Pô, eu fui dormir com aquele barulho, cara. Mau exemplo, caramba. Eu achava que eu era um anjo, cara. Eu achava que eu era um cara bom. Quando eu fiquei com essa ideia de mau exemplo, eu falei, o que esse cara quer dizer com mau exemplo? Mau exemplo porque eu não mantinha emprego, eu não conseguia viver com aquilo que eu ganhava, eu não conseguia sustentar meus filhos, que estava sempre alguém ajudando, meu sogro, minha mãe ajudando. Eu morava no fundo da casa da minha mãe, numa casinha de 2 cômodos, passava sufoco, privacidade zero, casal. Caramba, por que você não tem uma vida melhor? Né? E que adianta você ficar limpo, sendo que sua qualidade de vida está cada vez pior. E a chance de voltar a usar é muito grande. Eu acho até que a grande maioria das pessoas recai por causa disso. Que a qualidade de vida é péssima. O cara está sem usar, mas não tem nada, não tem um emprego, não tem um relacionamento que dure, está sempre agressivo e tal. E aí chega uma hora que ele está numa situação tão deprimente que ele volta a usar. Ele fala, não, quer saber? Usar droga pelo menos é uma miséria conhecida. Eu já abraço aquele capeta que eu conheço lá e tá tudo certo. Do que eu ficar aí tentando ser pai de família, tentando ser alguém que se deu bem, que na realidade eu não sou. Muitos adictos enfiam o pé na jaca mesmo, cara. 3, 4 anos de casado, o cara abandona a mulher, filho pequeno, arruma uma adicta de 20 anos aí, desaparece. Né? Vai trabalhar numa clínica, se envolve com a psicóloga. Por quê? Porque a nossa postura, infelizmente, ainda é de muito egoísmo. O egoísmo é uma coisa séria, meu amigo. Tá bom pra mim, o resto é o resto. Tá bom pra mim, o resto é o resto. Né? E aí que entra a reparação. Reparação, você mudou, você tá diferente, seu egoísmo hoje é menos forte do que era antes. Você parou de usar droga e agora você quer ficar rico, quer se dar bem.
às custas de terceiros aí, né? Fazendo conta, né, de quanto vai sobrar para você se a sua avó morrer. Eu ia na casa da minha avó, ficava olhando para a velha, falar, essa velha vai morrer, vai sobrar essa casa para nós. Aí a gente vende e tal, fazia conta, cara, quanto que vale essa casa aqui, né? Ficava imaginando um jeito de ganhar dinheiro sem fazer muito esforço. Eu fui me tocar, cara, que eu estava fazendo esse tipo de coisa, quando um companheiro falou isso pra mim. Falou, pô, meu, mas se você batalhar pra ter um terreno, pra ter uma casa, cara. Opa, chegou um companheiro aí. Beleza? Ah, tranquilo. E eu comecei então a perceber que eu nunca ceguei a ponto de ficar pedindo perdão para as pessoas. Para minha mãe, por exemplo. Minha mãe foi uma das pessoas que mais sofreu na minha ativa. E meu pai faleceu no meio da minha ativa, não deu tempo de fazer nada, porque, né? E eu agredi poucas pessoas verbalmente, fisicamente, porque eu era muito isolado, né, no tempo da minha ativa. Eu tinha vergonha de voltar para casa, ficava para a rua, né? Então pouca gente eu feri diretamente, por conta do meu uso, né? Mas o problema foi que depois que eu parei, eu continuei prejudicando algumas pessoas, né? Minha mãe, por exemplo, minha mãe muitas vezes me salvou, me socorreu, eu fui agressivo com ela, pressionei ela para me ajudar de algumas maneiras, morei muito tempo no fundo da casa dela, isso até era agradável para ela por causa dos meus filhos, né? São netos dela e tal. Mas eu fui uma pessoa que usufruí de coisas que eu não construí, né? Isso está no 6º passo, não é nem 9º. O adicto, ele quer a recompensa de um trabalho árduo sem fazer nenhum esforço, né? Eu quero, trabalhando em instituição, eu trabalho em instituição há 23 anos. A gente se acomoda, é você que manda. Monitor, coordenador, terapeuta, não tem chefe, não tem nada, cada um conduz o seu trabalho, né? E fica muito à vontade, sabe? Ah, se der para ir agora vai, se não der vai daqui a pouco, não é como a rigidez de uma empresa, horário, cartão, não tem nada disso, né? E muitos se enfiam dentro do arquivo e não sai mais, bicho. Não sai mais, recai, volta para lá, recai, volta para lá, e aí vai lá, faz comida, um dia faz comida, porque é uma maneira de se esconder da vida. Ele está lá fazendo um discurso, enquanto que o filho dele está lá sendo criado pela sogra, pelo sogro, porque ele mesmo não é capaz de ganhar o suficiente para bancar a vida, o estudo do filho e tal. E depois que eu comecei a ter um pouquinho mais de dignidade, melhorei, escrevendo aí, né, a programação, e eu não ia pedir perdão, eu ia mudar de atitude. Comecei a mudar de atitude, devia ter para mais de 5 anos limpo já, e comecei a reverter as coisas que eu tinha tirado da minha família, da minha mãe principalmente. Comecei a reverter as coisas que eu não pagava, as vezes que eu fui bancado, as coisas que tiveram que fazer por mim, isso financeiramente, né? As palavras também, né? Parei de ser agressivo. Hoje não sou mais agressivo com ninguém. Dificilmente eu brigo com alguém, porque eu aprendi que ninguém tem nada a ver com as minhas neuroses. Se eu não estiver bem, eu não tenho que contar em ninguém. Até um tempo atrás, eu ia numa lotérica pagar uma conta, eu batia a boca com a menina do caixa. Se eu fosse num armazém, num supermercado comprar alguma coisa, eu discutia com a moça ali da... Por que eu fazia isso? Porque eu estava tão mal que eu precisava agredir quem não podia se defender. Olha que triste que é isso, cara. Porque quando você está de frente com alguém que vai revidar, né? Agora quando você abusa de alguém que sabe que se gritar, se brigar com você, corre risco até de perder emprego, então é mais fácil você pressionar. E às vezes você vê isso, você está numa fila de lotérica, você vê alguém discutindo lá com atendente, você vê num postinho de saúde ou coisa parecida. Discutir, brigar com quem não pode revidar. Esse é a covardia do adicto, eu era esse cara. Eu nunca enfrentei polícia militar. Polícia militar ficava na minha.
Mas minha mãe, nossa, minha mãe escutou cada coisa de mim, cara. Meu pai fragilizado, sabe? Meu pai era um cara pequeno, sabe? Magrinho. De vez em quando eu tocava o terror em casa. Por que eu fazia isso? Porque eu era incapaz de enfrentar alguém do meu tamanho, alguém que tivesse condições de bater de frente. Eu ia pra cima de quem não podia se defender. Essa postura eu mudei, cara. Graças a Deus eu vejo a fragilidade das pessoas, eu falo, peraí, seria muito covarde da minha parte abusar dessa pessoa aqui. Né? Muita coisa foi mudando. Hoje eu vejo até que ficar limpo não é fácil por causa disso. Porque a convivência é uma coisa muito difícil. A convivência com as pessoas, sem abuso, sem manipulação, não é muito do adicto, cara. É comum, você deve ter afilhado, eu também tenho, que manipula a família. Comum você ver isso, né? Manipula financeiramente, manipula emocionalmente, às vezes sexualmente. Como que é fácil, por exemplo, manipular um recém-chegado? Né? O companheiro vai pra cima da recém-chegada. Se a companheira tem 10 anos limpo, não é tão fácil. Se tiver 2 meses, carente, saindo de uma clínica, nossa senhora, totalmente perdida, confusa, né? Manipular um recém-chegado que tem dinheiro para te levar de rolê, te dar umas caronas, até para emprestar dinheiro, até para emprestar dinheiro, para vender alguma coisa, né? Então todo esse comportamento aí tem a ver com o nono passo. Né? O nono passo fala, se não praticarmos esse passo, estaremos reservando em nosso programa um espaço para a recaída. Mas por que isso vai acontecer? Porque você não mudou o seu comportamento. E o seu comportamento vai te jogar no uso. Pode ter certeza disso. O uso leva ao comportamento, o comportamento leva ao uso. O uso agrava o comportamento e vice-versa. Muita coisa que eu não tenho coragem de fazer careta, eu faço louco. Então, se você chegar no limiar, naquele ponto e falar, nossa, se eu tivesse louco, eu fazia isso. Você começa a considerar, você fala, quer ver? Eu estou com muita vontade de fazer, mas careta eu não faço. Eu já conheço o caminho. A recaída tem a ver com isso também. Abandonar a mulher, não. Abandonar a mulher careta, louco, não vou aguentar de remorso. Mas se eu trincar, aí eu não estou nem vendo. Aí eu casco fora. Né? Aí eu abandono. E aí onde o cara usa para poder fazer a merda grande. Fala, bom, merda pequena eu faço careta. Merda grande eu faço louco. E aí onde acontece tudo isso que a gente já sabe aí. A programação ela sugere isso, né? Que você fica atento, né? Ao que você faz. Tem 3 tipos de relacionamento. Submisso, né? Assertivo e o autoritário, né? Quando as pessoas mandam em você, você está sendo submisso, né? Passivo. Quando você olha a pessoa de igual para igual, você está sendo assertivo, né? E quando você agride as pessoas, né? Então qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com as pessoas? Aí de vez em quando eu sento com um caderno e começo a pensar, meu filho, sou submisso a ele, sou passivo na relação com ele, sou assertivo ou sou agressivo? E começo a pensar de como que eu me relaciono com ele. Em relação à minha mulher, em relação à minha mãe, em relação ao pessoal que trabalha comigo, que eu tenho contato com adicto, né? Eu trabalho em clínica, então o adicto fragilizado, doente, neurotizado, dopado de remédio, tá ali na minha frente o cara. Né? Tá ali na minha frente esse cara. E aí, como é que eu acho com ele? Se eu tenho um poder de autoridade, se eu tenho um cargo de liderança, o que eu faço? Se eu sou um professor, se eu sou um instrutor, se eu sou um monitor, o que eu faço? Né? Como é que eu reajo? Aí foi daí que começou tudo, né? Analisar os tipos de relação que você tem. Como é que você se relaciona com o dinheiro? Quando você empresta dinheiro, você paga rápido? Eu uma vez um companheiro que sumiu com o dinheiro do Narcóticos Anônimos para jogar. O cara era viciado em jogo. Só que ele sumiu de uma vez, de um mês para o outro sumiu, R$4.000.
Mas na hora de pagar, ele pagou em 20 vezes. Quer dizer, como é que é o meu relacionamento com o dinheiro dos outros? Quando eu pego um dinheiro emprestado, eu reponho, ou é o seguinte, eu gasto rápido, mas pago devagar. Tem tudo isso, cara. Se eu estou falando com alguém, eu sou assertivo, sou agressivo ou sou passivo? Eu ignoro a pessoa, né? Ou eu bato de frente com ela? Eu fico olhando para tudo isso, hoje em dia. Desde manhã até a hora que eu vou dormir. Aí eu sou neurótico? Não é nada disso, cara. Vira uma coisa mecânica, automática, né? Eu já não tenho mais o hábito de gritar com as pessoas, não tenho mais isso. Mesmo que alguém gritar comigo, eu fico na minha, espero, olho e falo, caramba, por que gritou, né? Cada um só dá o que está dentro dele. Se uma pessoa te maltrata é porque ela não está bem. Quem está feliz não maltrata os outros. Isso aí quem já sabia disso era o Chorão lá do Charlie Brown, né? Um homem como está em paz não quer guerra com ninguém. Então se alguém te agride é porque ela também não está bem. Quem ofende tem uma ofensa dentro de si, né? Ficou olhando assim, meu coração tem um pouco de compaixão, falando, não, peraí. Meu filho de vez em quando ele toma uns bolão e aí ele agride a gente. Você nunca me deu nada, você não me dá nada, você não gosta de mim, não sei o quê, você quer mais do que eu vou. Eu fico olhando, pensando um pouco, falei, eu era exatamente assim quando eu estava nativo. Eu tinha tanta dor dentro de mim que eu pensava que as pessoas também queriam me maltratar. Então quem normalmente é agressivo é porque está sofrendo. Eu não tenho mais raiva de quem me agride, de quem me trata mal às vezes. Eu fico olhando assim, pensando por que essa pessoa está sendo agressiva comigo. O que tem de dor dentro dela, né? Tem uma vez que eu perdi 2 noites de sono, uma delegada de trânsito lá na Seretrânia americana lá, eu fui lá para transferir um Fusca que eu tinha lá, e aí assinou o recibo errado. E eu fui lá pedir para ela considerar, né? Tinha um A errado. Que a minha mulher chama Emília Adriana, né? E o cara marcou Adriana, né? E esqueceu do Emília. Aí ele rasurou lá 2 letras lá, na hora de começar a escrever. Eu fui lá pedir para a delegada não considerar, né? Pegar um documento, ou datilografar na época, né? Um documento falando que tinha aquele erro lá, né? Corretivo do erro e tal, porque o recibo velho vai pro lixo, né? Vai sair um novo, né? Limpo e tal. A mulher, além dela não aceitar, ainda gritou comigo na frente do mundo lá. A senhora lá do... Nossa, eu fiquei mal com aquilo, cara. Pensei em falar alguma coisa, olhei do lado, era uma delegacia de trânsito, né? Tinha gente armada, polícia civil, essas coisas. Fui embora, não consegui dormir. Fiquei fritando na cama. Fui na lista telefônica, olhei o sobrenome da mulher para ver se achava endereço, telefone. Comecei a pensar em fazer merda. Quietinho na calada da noite, fritando, sabe? Já tava limpo, os pariando. Então eu vou pegar essa mulher, isso não vai passar batido não. Saí de lá murcho, cara. E ainda tive que pagar de novo, né? Pagar a transferência de novo para sair o recibo novo, em branco, para poder preencher de novo. E fui ferrado de grana, uma situação difícil. Filho, criança aí, né? Falou, nossa, esse prejuízo. Não... Comecei a pensar em algum tipo de maldade, né? Até que uma senhora japonesa, quebrando a cesta bem rapidamente, Seicho Noye, né? Olhou para mim e falou assim, conversando comigo, ela era mãe adotiva de um companheiro lá de Americana. E ela falou, quando uma pessoa maltrata você, o mal está com ela, está com você. Se você revidar o mal, aí você está dando corda, você está fazendo a coisa tomar uma fumação, uma vibração de aumentar. Porque não vai parar aí. Você vai querer se vingar dela, pode ser que algum parente, filho dela queira se vingar de você, dependendo do tamanho da proporção, a coisa pode se tornar muito pior do que já está. E a maldade está com ela. Só uma pessoa infeliz faz isso com os outros, prejudica os outros gratuitamente. Assim. Depois disso, cara, toda vez que alguém bate boca comigo, ou lembro da ativa, sabe, daquelas
aqueles problemas que eu tive na ativa, briga de soco, até com meu filho. Eu começo a lembrar disso daí, falo, ó, quem tá bem não maltrata os outros. Quem tá bem é gentil, é cortês. Quem tá bem é generoso, é tolerante. Quem é agressivo, quem maltrata, não é uma pessoa que tá bem. E a programação me ensina a ficar bem. Me ensina a perdoar, me ensina a esquecer, a virar a página, né? Me ensina a pedir perdão. Porque as palavras são perigosíssimas, cara. Perigosa demais, elas têm duplo sentido, né? Eu lembro bem quando eu trabalhava numa clínica lá em Sumaré, o dono lá era meio mal intencionado. O que ele fazia? Vocês já ficaram internados, tenho certeza disso. Alguns de vocês já teve internado. Um domingo ensolarado, ele colocava as mães debaixo de uma árvore bonita que tinha lá, com umas folhas grandes, não sei se era seringueira, umas cadeirinhas brancas de plástico, e botava os internos, tudo arrumadinho, de banho tomado, gel no cabelo, para cantar louvor, cara. Olha que a mãe via o filho, drogado, ladrão, ex-presidiário, cantando louvor, a mãe chorava. Os filhos estão fazendo uma reparação com a senhora. Umas músicas fortes, né? Letra bonita, música evangélica e tal. Às vezes o cara saía em 2, 3 dias ele estava usando de novo. Porque aquilo tudo era um teatro. Né? Era uma forma do dono da clínica criar uma impressão de reconciliação, de perdão. Mas era tudo mentira. Porque você não transforma um adicto num sacristão, num anjo do Senhor, em 15 dias, em um mês. Mas em 10 anos não muda. Não tem mudança instantânea. O cara para de usar hoje e amanhã ele é um cidadão exemplar. Prêmio Nobel aí, né? Não existe isso, cara. O que pode acontecer é você melhorar gradativamente. E é justamente nessa melhora gradativa que as pessoas vão se beneficiar. Porque elas vão estar junto com você. Você vai ficar bem, quem está perto de você vai ficar bem também. Né? Hoje eu estou com a minha mulher faz 27 anos. Eu e ela já tivemos esse momento ruim. Mas eu lavo louça para ela, eu levo ela no trabalho, eu faço chá, faço café, eu sou um anjo. Não, cara, eu sou uma pessoa que eu quero conviver bem com os outros, só isso. Né? Meu filho não tem rancor de mim. Minha filha, até minha filha que eu nunca convivi, que é a mais velha, não tem rancor de mim. Porque eu estou medindo tantas palavras, sabe? Que nem eu disse no começo, reparar a ação. O que está feito, está feito. Difícil, cara. Difícil ser. O Buda falava, né, que palavra é que nem flecha, depois que ela vai, você não consegue mais trazer. Depois que ela vai e fere. E a maioria de nós, cara, não é nenhum bandido assassino. A maioria de nós não é perigoso. A gente não é de ficar machucando os outros porque a gente quer. É justamente porque a gente não sabe lidar com a nossa dor. E quando você não sabe lidar com a sua dor, cara, você vai soltando farpa, soltando faísca. E quem chegar perto de você vai pagar. Dói, velho. Dói. A minha dor é tão grande que vaza para os outros. Eu quero que os outros também sejam infelizes. Eu lembro bem que eu ia numa festa, quando eu estava na ativa, festa de família, festa de formatura, alguma coisa assim. Eu sentava num canto e ficava triste. Por que eu ficava triste na festa? Porque eu queria chamar atenção para a minha dor. Nada de festa, o negócio é dor. Né? Eu quero que... Né? Quero machucar as pessoas com a minha dor. O guia fala sobre isso, né? Ressentimento, perdão, né? No passo lá, tem um momento que ele fala assim, é um momento de muita alegria quando você vai procurar alguém e a pessoa te recebe,
E tem pessoas que também não querem falar com você, certo? Não quer. Vou contar um episódio na minha vida para vocês. Uma vez eu estava chapado, virei a madrugada usando tal, e tocava violão. E eu gostava de uma menina que trabalhava numa loja de roupa lá em Americana. E eu achei que eu devia fazer uma serenata para ela. No sábado, 9 horas da manhã, virado, com uma bata do AC/DC, uma calça jeans toda suja, que eu estava no mato, né? Fazendo uns lances lá, sentado nos cupim, tocando violão. Amanheceu, tá tudo certo. Fui lá, falei, não, vou tocar lá um violão para ela, normal. 9 horas da manhã, numa loja no centro da cidade, tudo tranquilo. Fui lá. Cheguei lá e comecei a tocar violão, música do Fábio Júnior. Aí a dona da loja esperou tocar uns 30 segundos, olhou pra mim e falou assim, parabéns, viu, moço, você toca direitinho e tal, mas hoje nós estamos trabalhando, tá? Não, deixa eu tocar pra ela aí, meu amor e tal. Ela morrendo de vergonha lá, cara. Eu não fiquei contente, fiquei lá, chamaram segurança. Segurança e eu, vira e mexe, tinha treta. Segurança de baile, segurança de banco, vira e mexe dava treta. Puseram pra fora da loja, cara grande lá. Eu fui lá na esquina, no orelhão, tinha um número na fachada da loja, eu liguei lá umas 10 vezes. E eles atendiam, porque podia ser cliente, podia ser... Não tinha BIM naquele tempo, né? E eu na esquina da loja querendo falar com ela, quero falar com a Márcia. Quero falar com a Márcia. Bora, no final da história, a menina foi mandada embora. E ela era nova no emprego. Demorou para arrumar emprego, quando arrumou apareceu lá o cara lá da serenata. Quando eu fiquei limpo, eu procurei ela para fazer a reparação. Procurei ela para fazer uma reparação, ela falou para mim, olha, o único jeito de eu esquecer aquilo é você não falar mais comigo. Não me procura mais. Cara, eu não posso olhar para sua cara. Fiquei triste pra caramba. Fui na reunião na época, no mesmo dia, olhei no relógio, faltava meia hora para acabar a reunião, acelerei minha motinha e voltei para a reunião. Fui para a reunião. Cheguei na reunião, os caras viram meu jeitão, acabou a reunião, vieram falar comigo, falei, olha, aconteceu isso. O cara falou, olha, tem duas coisas aí. Primeiro, que você devia ter deixado a ferida secar. E segundo, que você foi mal intencionado. Toda reparação que você vai fazer mal intencionado, cara, a chance de dar errado é muito grande. E tem um companheiro que ele vai procurar a ex-mulher, não para pedir perdão, para ver se dá para dar mais uma, entendeu? Para ver se tem jeito de tirar um grosso ali. Tem nem o que vai pedir perdão para aquele cara que ele deve, né? Mas não leva o dinheiro. E se marcar, tira mais algum, né? Quer dizer, então não adianta. Se a sua intenção for ruim, nem vai. Aí que nem os caras falam dentro de Clinton de som. Eu, no meu tempo aí, eu praticava um 12 aí e tal, né, cara? Eu era do movimento e tal, agora eu tô com essa clínica aqui ajudando muita gente. Ajudando muita gente, os caras comendo arroz com repolho e ele com caminhonete dupla. Ajudando muita gente. Manipulando mãe doente, mãe louca, mãe desesperada. Encostando os caras no INSS para não pagar salário. Ajudando muita gente. Você olha pro nego e fala, caramba, bicho, qual que é a mentalidade do adicto, né? Será que ele tem essa noção de ajuda? Essa noção de ajuda? Para fechar aí, eu acho que tá quase na hora, né? Quem tá marcando o tempo? Lá em Sumaré uma vez, não vou ficar falando o nome de companheiro, mas eu fico falando pra vocês viajar comigo nas ideias, de como que a cabeça da gente pode ser doente, cara. Tinha um companheiro lá que trabalhava com comércio de carro usado. Aí uma moça ficou viúva, lá na região, ele não sabia dirigir. E ela tinha um carro que o marido tinha deixado, e o marido dela não tinha pensão, não tinha renda, essas coisas, era, né? Ele era autônomo e tal. Deixou ele sem nada, só tinha o carro. E o carro valia coisa de 5 mil reais na época. Era um Del Rey. Del Rey bonito e tal, cara. Os caras foram lá, compraram o Del Rey por 1.500. Fizeram entrar na mente dela, 2 companheiros.
tinha um estacionamento. Esses dois companheiros, graças a Deus, não estão mais no NA, os dois voltou a usar. E por conta disso mesmo, né? Por causa dessa desonestidade aí. Do jeito de pensar. Né? É engraçado que os caras foram um dia lá, eu estava na reunião, os caras foram lá e conseguiram fazer a mulher vender por 1.500, porque os caras vai, deprecia, fala um monte e tal, e a mulher desesperada, precisando de grana, vendeu por 1.500. No outro dia, eles venderam o mesmo carro por 6.000 para outra pessoa. Aí foram lá para a mulher assinar o recibo do carro, chegaram lá, a criança estava comendo bolacha recheada. Ele olhou para mim e falou, pô, Deus, eu me emocionei, cara. Ajudei uma família, velho. Cheguei lá, a criança estava até comendo uma bolachinha recheada lá, o dinheiro do carro que eu paguei. Aí eu fiquei pensando, se essa é a noção de bondade que a gente tem, sabe? E é, né? Às vezes eu prejudiquei muito uma pessoa, mas na minha cabeça doente, eu ajudei. Esses dois companheiros não conseguiram ficar ali, porque eles continuaram nessa batida aí, acabaram se envolvendo em umas coisas mais sérias e acabaram voltando a usar. Aquele dia eu me entristeci, cara. Eu falei, poxa, será que eu tenho isso? Servir de espelho, né? Eu prejudico uma pessoa e começo a pensar que eu estou ajudando. Põe um cara para trabalhar de graça para mim e paga um marmitex para ele. Falou, o cara estava na rua, eu pago um marmitex para ele. Ele faz um trampo de 100 reais para mim. Eu pago um marmitex de 10 para ele. E eu acho que eu estou ajudando o cara. Entendeu? Minha mulher trabalha das 7 às 5, faz janta. Aí eu lavo uma louça para ela de 5 minutos, 3 pratos, 2 copos. E acho que eu sou um puta cara bom. Ô louco, eu sou marido exemplar. Sabe? Então é nesse sentido que eu acho que a reparação dói mais, cara. A noção que eu tenho de bondade, a noção que eu tenho de colaboração. Boto R$2 na sacola, nossa, meu, pô, meu. Eu sou um cara que colabora. Sai ali fora, compra um lanche de 35, tubão de Coca-Cola. Armando, saudade do Armando. O Armando falava sobre isso, cara. O adicto tem dinheiro. O que ele não tem é pra pôr na sacola. Aí o Júnior Bolinha foi lá, arrumou a máquina da Coca-Cola. Ele trabalhava com comércio, e essa fita é louca. Botou a máquina dentro do grupo. Aí no grupo tá quebrando a cesta, porra. Não, deixa aí. Reunião diária. Mais de 100 pessoas no grupo de Campinas. Rodando, saindo, voltando e tal. E a máquina lá de Coca-Cola. Pega e paga e tal. Tinha um cara responsável. O Júnior Bolinha, que morreu segunda-feira, terça-feira. Chegou no final das contas, sacola da sétima tradição, R$26. Máquina de Coca-Cola, 518. Quer dizer, o adicto tem dinheiro, cara. Ele só não tem dinheiro para colocar, para colaborar com os outros. Para adiantar o lado dele, ele tem. O cara anda com um tênis de R$1.000, põe R$2 na sacola. Entendeu como é que é? Então, eu queria jogar essa conversa no ar para vocês pensarem. Não estou querendo agredir, nem ofender ninguém, nada. A ideia é que a gente tenha uma noção errada de bondade, cara. Adicto é doente. Tenta saber direitinho o que é bondade, o que é colaboração. Porque senão, bicho, você vai começar a achar que você é um anjo do Senhor. Porque se você levou sua mãe no médico, você já acha que é um cara bom. Você leva sua mãe no médico, pede 50 conto de gasolina para ela. Para andar 5 quilômetros. Quer dizer, cadê, né? Compreensão, bondade, dedicação, empenho. Isso é muito triste, cara, mas está acontecendo na nossa sala. Se a gente vai cobrar qualquer coisa, ninguém, não vem mais esse lugar, dá licença, ô louco, tem obrigação com esses caras aí. Mas nós não paramos de usar droga para atrasar ninguém, cara. Eu não parei de usar droga para atrasar minha família, para atrasar a família dos outros, para bater em mulher, você entendeu? Para deixar filho passando necessidade. Não foi para isso que eu parei de usar. Parei de usar para ser uma pessoa digna, pô. Parei de usar para ser uma pessoa que tem integridade, que respeita o outro, né? Que não coloca carro em vaga de idoso, de deficiente, entendeu? Não tô aí pra fazer merda, né? Maltratar o filho.
Teve um dia aí que eu quis matar meu filho. Tava louco, surtei. Começou a me enfrentar lá em casa, lá, falar uns palavrão. Catei um pedaço de caibo, fui pra cima dele. Aí minha mulher me segurou. Depois que passou aquela febre toda, fiquei pensando, pô, matar meu filho a caibrada, cara. Louco de droga, ele, né? Eu não, tava caído. Tava surtado. Chamei a polícia pra ele uma vez. Vi a polícia bater nele na minha frente. Que ele enfrentou a polícia, chamou a polícia de verme. 4 policiais batendo no meu filho com 50 quilos. 4 policiais com quase 100 cada um. Cacete, cara, o que eu arrumei? Depois disso, cara, desses excessos, desses traumas, dessas... Aí eu comecei a pensar um pouco melhor. Falar, meu, qual que é a sua noção de bondade, velho? Que noção que você tem de bondade? Que noção que você tem de compreensão, de tolerância? Mudou muita coisa. Não vale a pena, cara, guardar rancor. Não vale a pena guardar ressentimento. Não vale a pena vingança. Não vale nada disso. Perdeu, perdeu, cara. Perdeu, perdeu. Entendeu? Que te deve 100, você gasta 200 para receber o 100. Celular e corre atrás. Fora a neurose. Perde o 100. Vira a página. Uma vez o cara falou, Dilson, aquele 100 lá que eu te devia, falou, o preço da nossa amizade, cara. Você está correndo tanto de mim que ficou claro que você não quer mais a minha amizade, e a minha amizade para você vale 100 reais. Foi, é isso. Companheiro. Até hoje, vira e mexe, tromba ele. Beleza? É isso aí, cara. Vale a pena ficar louco, né? Então é isso, né? O que eu queria passar de ideia para vocês é que parar de usar não é o suficiente. Parar de usar é só o começo. A ideia agora é o seguinte, não prejudicar mais ninguém, cara. Chega de atrasar os outros. Chega de mentir, manipular, formular situações a seu favor. Não vale a pena. Não vale a pena, porque lá na frente tem a cobrança. Né? 5, 10 anos limpo, 15 anos limpo, o cara vai pro vinagre de novo. Fala, nossa, o que aconteceu com o companheiro? Trajetória. Trajetória do cara jogou de volta. Porque esse programa, cara, ele salvou minha vida. Se eu não fizer pelo menos um esforço de praticar ele, qual que vai ser a minha chance? Ninguém está aqui para ser anjo, nem nada, mas pelo menos vai lutar para ser uma pessoa melhor, cada dia que passa. Obrigado aí de vocês terem me ouvido, agora fechou o tempo já. Eu tenho que voltar para a Americana daqui a pouco também. Estou com meu filho aí, daqui a pouco ele aparece aí. Queria agradecer o carinho de vocês aí, gente. Não é a primeira vez que eu venho aqui, mas toda vez que eu venho, o pessoal participa, né? Chega uma galera, escuta a gente. Eu espero que essa partilha fique dando um eco na sua cabeça, cara. Porque o poder superior, ele usa a gente para falar. Do mesmo jeito que usou eu hoje, vai usar o André, o Sinuê, o Ney, qualquer um de nós que for partilhar amanhã em algum lugar, em algum evento, é um poder superior, que através da consciência coletiva, que é essa galera que fica olhando pra gente, acaba falando com a gente, né? Eu acho que é assim que funciona. Porque foi isso que salvou minha vida. Tem partilha que eu ouvi quando eu tinha 2 anos limpo que eu lembro até hoje. Que me ajudou, me deu pra cima, tá? A pessoa até morreu já. Mas o eco e a mensagem ficou aqui. Pode crer? Obrigado por vocês terem me ouvido aí. Só